Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Papo Digital. Aqui eu falo de tecnologia, eu falo de inteligência artificial, de produção audiovisual, entre outros temas. Hoje eu quero trazer para vocês uma abordagem aqui bem simples de fazer, mas ela é muito eficiente. Se você é produtor de conteúdo, se você é social media, se você está começando na área de marketing digital, se você quer de fato utilizar a inteligência artificial como ferramenta para potencializar o seu negócio, já se inscreve aqui no canal, curta, compartilha esse vídeo, ajuda aqui o canal a crescer e vamos ao conteúdo de hoje. Hoje vamos falar sobre engenharia de prompt. Quando falamos em prompt, propriamente dito, a gente está falando de escrever, né, pedir lá para a IA gerar um conteúdo para a gente. O prompt nada mais que é os comandos que você dá, ou seja, aquele texto que você escreve lá para o ChatGPT, por exemplo, para que você obtenha uma resposta. Lembrando que as inteligências artificiais, não importa qual seja ChatGPT, seja Gemini, seja Perplexity, seja Grok, não importa, todas elas vão buscar na internet e nas grandes Big Data, né, que são aqueles lugares onde tem os grandes data centers, bancos de dados espalhados no mundo inteiro. Eles vão lá naquele local, pegam a informação e traz para você. Só que o que acontece? O prompt, quando ele não é bem estruturado, ele vai trazer para você respostas genéricas. Ou seja, uma resposta muito superficial acima do assunto que você quer abordar. Engenharia de prompt nada mais, nada menos que é a arte de se comunicar com a inteligência artificial para obter resultados mais precisos. Então, como é que funciona tudo isso? Ela é baseada em uma estrutura, tá? A estrutura ela tem esses quatro tópicos principais, ó. O papel, onde você vai personificar o seu agente, certo? Ou seja, você é um especialista em marketing médico. Então, um cara que é especialista em marketing médico, ele não vai escrever de forma qualquer. Então, você já está dizendo para a IA a especialidade que ele vai ter. Depois, o objetivo, ou seja, o que é que você quer alcançar, o que que você quer fazer. Por exemplo, crie um carrossel mostrando os desafios do centro cirúrgico, por exemplo. Então, você é um profissional especialista em marketing médico e crie para mim um carrossel mostrando os desafios de produzir conteúdo no centro cirúrgico. Só como exemplo, tá? Aí as informações relevantes, que é o terceiro tópico. Nesse ponto é onde a gente vai alimentar esse nosso prompt com outras informações. Por exemplo, num centro cirúrgico, só como um caráter de informação aí, nós temos que ter muito cuidado com os equipamentos esterilizados. Então, isso é um desafio grande. Então, é uma informação relevante, que é importante você passar na instrução para que o resultado seja mais detalhado e mais específico. E no final tem o tom, né, que é o estilo de você comunicar. Ou seja, se vai ser uma comunicação mais leve, uma comunicação séria, uma comunicação com uma linguagem mais técnica. Então, é a forma com que você vai falar exatamente com o seu público. Então, é importante, fazendo um parênteses aí, você conhecer qual o público que o seu cliente ou que você vai produzir esse conteúdo. Porque se você não conhece bem, né, o persona que você vai trabalhar, naturalmente você vai colocar um estilo de comunicação não adequado para ele. Então isso, de certa forma, é ruim na estratégia de modo geral, tá? Então vamos a alguns exemplos. Por exemplo, o papel. Especifica quem a IA deve personificar, por exemplo, especialista, assistente, personagem. Ele direciona o conhecimento e o estilo da resposta. Por exemplo, você é um especialista em finanças e ajuda pessoas a economizarem dinheiro. Então, eu estou dizendo que esse personagem, ou seja, o papel da IA, é um papel de especialista em finanças. Na sequência, o segundo item, a gente vai ter aqui o objetivo. O objetivo ele vai definir a finalidade do prompt, ou seja, informar, convencer, criar. Nesse caso aqui, ele vai evitar principalmente respostas genéricas, como, por exemplo, crie um argumento para convencer jovens a poupar dinheiro. Então, ó, vou voltar aqui à tela anterior. Na anterior dizia ó, que ele era um especialista em finanças e que ajuda pessoas a economizarem dinheiro. Agora eu estou pedindo para ele criar um argumento para convencer jovens a poupar dinheiro. Entendeu? Ó, o personagem
e o objetivo. Agora vamos aqui ao terceiro, vamos ao contexto, né? A gente vai fornecer algumas outras informações. Ele ajusta a resposta à realidade do problema. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, o público que eu quero comunicar, né, que eu quero criar esse argumento para convencer a economizar, é um público que tem ali de 18 a 25 anos e prioriza gastos com lazer. Então, é uma informação importante que eu tenho que passar na instrução para que ele traga exatamente mais informações sobre essa situação, né, sobre esse público. E por final, eu vou ter aqui o tom. Como já está dizendo aqui, ele vai determinar o estilo da comunicação, se é formal, descontraído, técnica. Ele vai garantir a coerência com o público-alvo, que eu falei um pouco atrás. Então, é importante você conhecer o público que você vai comunicar. Então, definir um persona, fazer uma pesquisa para entender bem o público que você vai falar. Se é um público da sua audiência, ou se é um público da audiência do seu cliente, você vê com isso, tá? Então, ó, por exemplo, use linguagem simples e analogias cotidianas. Então, ó, basicamente o nosso prompt aqui, ele foi dividido nessas 4 partes. Ó, o papel, o objetivo, o contexto e o tom. Nesse exemplo que eu trago aqui para vocês, o papel é um professor de física. O objetivo é explicar a teoria da relatividade para crianças, usando comparações com brinquedos e um tom lúdico e com humor. Certo? Então, assim, você vai sempre trazer essa estrutura nos seus prompts daqui para frente e você vai perceber o quanto que a resposta vai ser mais eficiente. Eu vou trazer aqui para vocês mais alguns exemplos práticos, né? A gente vai lá no ChatGPT daqui a pouquinho para fazer, mas ó, as vantagens de você utilizar um prompt, né, com uma engenharia, com estrutura bem feita, você vai ter mais precisão, ou seja, a IA vai entender exatamente o que você precisa, não vai ser aquela resposta genérica, né, que traz quase uma resposta ali da Wikipédia, com informações que não são relevantes para o que você está querendo. Tem uma eficiência maior, pois vai reduzir as tentativas de retrabalho, ou seja, para quem não paga uma conta Pro das IAs, você pode economizar aquele, como é que eu posso dizer, aquela quantidade diária que você tem ali para utilizar a ferramenta, então você vai ganhar tempo com isso também. E a personalização, onde você vai adaptar os diferentes públicos a seu objetivo. Então, basicamente, assim, a engenharia de prompt ela está estruturada nesses 4 elementos com essas principais vantagens. E para a gente ir para a parte prática, eu vou dizer a vocês aqui, ó. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? 2 exemplos para ser mais exato, onde eu vou fazer primeiro um prompt genérico e depois a gente vai escrever, já está escrito na verdade, mas eu vou disponibilizar isso para vocês. A mesma solicitação, só que com estrutura bem definida, tá? Então vamos lá agora para o ChatGPT para a gente fazer os nossos prompts, escrever os nossos prompts. Então agora eu estou aqui no ChatGPT, como falei lá no comecinho do vídeo, você pode utilizar o ChatGPT, você pode utilizar o Gemini, Perplexity, Grok, DeepSeek, qualquer uma das inteligências artificiais generativas. Lembrando que a generativa é aquela que vai construir um conteúdo em cima de um prompt, ou seja, em cima de uma solicitação de um comando que você der. Lembrando que a estrutura desse prompt, eu vou aqui gerar textos, mas você pode utilizar para gerar imagens, para gerar vídeo, para gerar outros conteúdos com a mesma estrutura, tá? Porque, lembrando, a engenharia essa estrutura da engenharia de prompt é uma forma de você solicitar, ou seja, você pedir para a IA fazer aquilo de uma forma mais objetiva, mais direta e mais assertiva, tá? Então, ó, nosso primeiro exemplo aqui prático, eu vou aqui colar e vou dizer o seguinte, ó, prompt genérico. Faça um roteiro de Reels para falar aos jovens sobre a importância de economizar dinheiro, tá? Então, eu vou só dar um submitir aqui, ó, eu vou dar um submit para ele me trazer esse roteiro. Lembrando que você pode fazer do jeito que você quiser para testar, tá? Eu estou colocando dessa forma aqui, mas ó, traz assim, eu vou ler só a parte da narração. Você já parou para pensar quanto do seu dinheiro some em coisas que não faz tanta diferença assim?
Esses pequenos gastos parecem nada, mas no fim do mês podem virar mais de R$ 500. Sabe o que dá para fazer com isso? Com esse valor, você pode começar um investimento, fazer um curso, fazer um curso que vai turbinar a sua carreira, ou juntar dinheiro para realizar aquele sonho que sempre adia. Economizar não é deixar de viver, escolher gastar de forma inteligente. É escolher gastar de forma inteligente, para que o seu futuro te agradeça. Então, comece hoje, o melhor investimento é em você. O roteiro não está ruim, mas eu acho que não está bem direcionado, na minha opinião. Vamos agora fazer esse mesmo pedido aqui de uma forma bem mais estruturada. Vamos agora fazer o novo prompt com base num prompt estruturado lá da engenharia, certo? Que eu mostrei para vocês lá no slide. Só que para isso eu vou criar um prompt do zero, para ele não utilizar a memória, certo? Ou seja, o que ele escreveu aqui e não ter influência no resultado, tá? Então vamos lá, criando o prompt do zero. Eu já tenho aqui, ó, o mesmo exemplo que eu mostrei para vocês lá, só que agora de uma forma bem mais estruturada, onde diz aqui, ó, haja como especialista em finanças que ajuda pessoas a economizar dinheiro no dia a dia. Crie um roteiro de vídeos que enfatize aos jovens a importância de economizar dinheiro. Esse público tem uma média de 18 a 25 anos e prioriza gastos com lazer. E usa uma linguagem simples, mas com tom sério e faça comparativos com o cotidiano. Então, vamos enviar e vamos aguardar o resultado. Ó, você já parou para pensar em quanto dinheiro vai embora em coisas pequenas no dia a dia? Esses valores parecem poucos no momento, mas juntos podem ser o motivo de você nunca ter ganhado dinheiro guardado. A maioria dos jovens de 18 a 25 anos priorizam o lazer, mas esquece que a liberdade de verdade vem quando você tem escolhas. E as escolhas só existem quando você tem reserva financeira. Imagine guardar R$ 20 por semana. Em um ano, você tem mais de R$ 1.000. Parece pouco? Esse dinheiro pode virar uma viagem dos sonhos, um curso que muda sua carreira ou até o início de um negócio. Economizar não é deixar de viver, é garantir que o seu futuro seja tão bom quanto os momentos de agora. Pense nisso antes da sua próxima saída. Gaste menos com agora e invista mais no seu futuro. Olha a diferença do resultado. Bem mais persuasivo. Concordam? Então vamos lá. Vocês entenderam agora nesse exemplo, que é o mesmo exemplo lá do slide. Eu vou criar um novo exemplo aqui, totalmente do zero. Então eu vou aqui criar um novo chat. Nesse exemplo, olha como é o prompt muito genérico. Faça um carrossel sobre receitas fit. Vamos lá. Vamos enviar. Vamos dar o retorno. Ó, já colocou aqui, ó, 7 receitas fit fáceis e deliciosas para o seu dia a dia. Simples, rápidas e cheias de sabor. Aqui panqueca de aveia e mel, brigadeiro fit com cacau, salada colorida, sanduíche fit, sopa cremosa de abóbora, cocos de aveia e mel, eh, sm- smoothie verde energizante e um CTA. Comer bem nunca foi tão fácil. Gostou das receitas? Salve esse post e compartilhe com quem precisa de ideias saudáveis. Vamos ver agora com um prompt mais estruturado como fica esse mesmo exemplo. Lembrando que eu vou criar um chat do zero para ele não usar a memória desse anterior e não fazer um resultado parecido, tá? Então vamos lá. Explicando aqui o nosso. Deixa eu até separar as partes aqui. Aqui, pronto. Ó, haja como especialista em comida fit que dá dicas diárias sobre alimentação saudável. Com isso, faça um post do tipo carrossel com no mínimo de 6 telas, falando da importância de uma alimentação saudável e uma receita fit fácil de fazer em casa. Esse conteúdo é para alertar as pessoas sobre se alimentar de forma saudável não é sobre ser fitness, é sobre ter saúde. Use um tom sério e o gatilho da urgência, mas não use uma linguagem técnica. Ó, só um parênteses aqui. Estude gatilhos mentais. Ele vai fazer muita diferença dependendo do público, dependendo do conteúdo que você for fazer. Então vamos agora enviar e vamos aguardar o resultado desse carrossel. Ó, a diferença. Primeira tela. Se alimentar bem não é sobre estética, é sobre viver mais e com saúde.
Hoje, mais de 55% dos brasileiros têm sobrepeso, mas isso não é sobre números na balança, é sobre doenças que poderiam ser evitadas. Hipertensão, diabetes, colesterol alto. Muitas vezes, essas doenças começam pelo que colocamos no prato todos os dias. Se alimentar de forma saudável não é moda fitness, é prevenção, é garantir energia, disposição e mais anos de vida. E o melhor, comer saudável não significa dificuldade. Pequenas escolhas no seu dia a dia fazem a diferença. E agora vem a receita, uma receita rápida, creme de abacate proteico. E o fechamento, a verdade é simples, a verdade é simples. Cada refeição é uma escolha. Você decide se está se alimentando, se está alimentando a doença ou a saúde. Comece hoje, seu futuro depende do prato, do que você coloca num prato. Então, eu acho que para quem trabalha aí, por exemplo, como um personal trainer quer fazer um conteúdo bem mais pegando na ferida da pessoa, a ideia é essa daqui, ó. Veja como ele usou dados, né? 55% dos brasileiros têm sobrepeso, fala sobre as doenças, fala sobre que não é moda, é prevenção, é, e aqui, ó, pequenas escolhas no seu dia a dia já fazem diferença. Então, assim, aqui é nítido que a diferença aqui é gritante. Então, vocês viram que a forma de você pedir esse prompt, ou seja, de pedir, desculpa, a forma de você escrever esse prompt, ele é primordial para o resultado do seu conteúdo. Não importa se você vai fazer um vídeo, um post simples, um carrossel, gerar uma imagem, gerar um vídeo. Temos inúmeras ferramentas de IA, onde você, utilizando um prompt bem estruturado, você vai ter resultados bem mais diretos, bem mais específicos e bem mais assertivos. Então, para quem chegou até aqui, agora eu vou falar aqui o meu super bônus. O bônus é o seguinte: utilizando aqui inteligência artificial, vou criar logo aqui um novo chat. Utilizando aqui o chat GPT, eu vou apresentar uma ferramenta para você chamada Gamma App, que é outra inteligência artificial, usada mais para criar elementos visuais, né? Posts, apresentações, PDFs, enfim. Até site também você faz lá. E nele eu vou mostrar para vocês como vocês utilizarem um prompt estruturado como esse e poder até fazer uma renda extra na internet. Por exemplo, criar e-books. Então, ó, eu coloquei aqui, eu vou pegar o mesmo exemplo da receita fitness, só que aqui eu mudei o objetivo. Lá eu fiz, anteriormente, nós fizemos um carrossel de imagem, né? Um carrossel falando sobre a importância da alimentação saudável. Só que aqui, ó, continuando, né, com o especialista na alimentação saudável, eu peço para ele criar um e-book detalhado, falando da importância de se alimentar saudável, incluindo receitas fáceis de fazer em casa. E aqui, utilizar uma linguagem simples e direto ao ponto. Primeiro, com o ChatGPT, ó, lembrando que eu não estou usando a versão Pro, tá? Estou fazendo aqui, ó, na versão gratuita, para você ver que é possível fazer em qualquer modelo, tá? E aqui a gente vai primeiro criar o conteúdo. Criando conteúdo, aí eu vou lá na outra ferramenta para mostrar para vocês como vocês fazem um e-book totalmente 100% com IA. Esse e-book você pode vender, pode, enfim. Vamos lá. Tá, aqui tá gerando as telas. Aqui as receitas. Ah, já fez tudo. Fez um book até pequeno aqui, com cinco tópicos. Introdução, alimentação, falando no geral da alimentação. Olha o tema, alimentação saudável na prática. Mais saúde, mais energia e mais vida. Aí por que da alimentação saudável? Ele trouxe aqui alguns tópicos, tá? E na sequência já tem as receitas. Então vamos lá, eu vou copiar tudo isso aqui. Copiar tudo isso aqui. Vocês vão lá no Google e digitar assim, ó, gama.app, certo? Vocês vão aí criar a sua conta, 100% gratuita. Ele já traz créditos para você utilizar de forma gratuita. E eu vou aqui mostrar para vocês como gerar um e-book, tá? Então, primeiro você vai criar aqui um novo. Esse novo aqui, ó, tem a opção de você colar o texto. Geral, você poderia ter feito aquele prompt lá do ChatGPT, ter feito direto aqui,
ou importar de um arquivo ou de uma URL, se você já tiver, por exemplo, um documento lá no Google Drive, tá? Eu vou aqui colar o texto, porque eu já fiz esse texto anteriormente, e aqui eu posso selecionar apresentação, página web e documento. Nesse caso aqui, ó, vou botar até aqui, ó, formato, deixar fluido mesmo. Você pode utilizar um A4, por exemplo. Vou colocar um A4 aqui. Vou aqui colar o meu texto, tá? Certo? Eu colei o meu texto. Aí tem aqui algumas observações. O que deseja fazer com esse conteúdo? Gerar a partir de notas com esboço, resumir o texto do documento logo ou preservar esse texto. Então, eu vou preservar, ou seja, para manter exatamente o que eu fiz lá no ChatGPT. Então, vamos continuar. Aí agora você pode, ó, por exemplo, selecionar o idioma, preservar já tá, né? Ou seja, ele vai utilizar exatamente o que eu já tenho lá. Eu posso utilizar, cadê aqui, ó? Escolher o tema. Deixa eu escolher aqui um tema bem legal que combina aí com o verdinho aqui, ó. Que combina com o tema, né, de receitas, fit. Aí, imagens. Ele já pode deixar marcado aqui para ele gerar automaticamente, tá? Aqui é para você selecionar o modelo de geração de imagem. Pode deixar aqui automático mesmo, que ele vai escolher a melhor opção para gerar as imagens do conteúdo. Minimalista não. Vou botar aqui realista. Imagens realistas. Pronto. Acho que é isso. Limpo, moderno e elegante. Vamos botar aqui. Pronto, formato. E agora aqui, ó, você pode gerar aqui, escolher aqui. Eu posso fazer até no máximo 10 telas na versão gratuita, tá? E o texto permite até 5.000 caracteres. Então agora eu vou botar gerar e vamos esperar a mágica acontecer. Chama de terminado de gerar, eu mostro o resultado aqui. Pronto, voltamos. Ele concluiu aqui a diagramação, né, no notebook, tá? E aqui a gente vai ter o seguinte, deixa eu até diminuir aqui adicionar notas, não, tá bom. Aqui, ó, vai ter um preview de todas as páginas, tá? A capa, aí tem aqui, ó, a importância, ele fez aqui tópicos bem legais, bem estruturados. Aí temos aqui princípios básicos para comer melhor. Aí temos as receitas, a panqueca. Eu acho que ele só não acertou muito a imagem, né? Mas a imagem você pode pedir para gerar uma nova, tá? Pode ver aqui, ó. E pede. Toda vez que você clica aqui, ó, em algum elemento desse, você pode pedir para ele gerar um novo, se você não gostou, tá? Ou pode também pedir para mudar até a estrutura. Por exemplo, eu não gostei desse formato, então eu posso até alterar o formato aqui geral. Não vou mexer aqui para mostrar a vocês como ficou. Mas ó, tem a salada, ficou legal a salada. Aí tem mais receitas, o brigadeiro, o smoothie energético, chips de batata doce. Ó, benefícios nutricionais das receitas, como montar um prato bem equilibrado, dicas para manter a consistência e transformar sua relação com a comida, que é a conclusão. Ó, ficou bem legal. Eu vou mudar aqui só a capa. Deixa eu modificar aqui a capa para vocês verem. Então eu vou vir aqui, ó. Então eu vou talvez botar aqui, tá? Deixa eu aqui gerar. Pronto. Nossa, pode até modificar aqui, ó, gigantesca para ficar bem. Acho que tá legal agora aqui. E-book. Vou até botar aqui. Alimentação. Ficou muito grande aqui, viu? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ficou muito grande. Pronto. Agora ficou melhor. E-book. Ó, eu botei a imagem para cima, né? Que eu mudei aqui. Aí ficou até. Tá bom aqui, e-book. Alimentação saudável na prática. Mais saúde, mais energia, mais vida. Alimente-se bem e tal. Ó, ficou bem legal agora. Aí o que é que eu posso fazer aqui? Finalizei, fiz os devidos ajustes no meu e-book. Aí eu venho aqui em compartilhar.
eu posso exportar em PDF e salvar no meu computador. E aí você pode, por exemplo, talvez com esse conteúdo, você vai lá numa Hotmart, deixa eu baixar aqui. Ó, já o PDF gerado. Ó. Você vai lá na Hotmart, na Edu, nas plataformas digitais de venda de infoprodutos, e você já pode, ó, você já tem um produto digital para você rodar aí no seu ecossistema aí. Como eu disse, se é para você, se é para seu cliente, é totalmente funcional. Quanto tempo você gastaria para fazer um e-book desse? Fazendo ali no Canva, por exemplo. Eu acho que para quem não tem prática, gastaria pelo menos aí, no mínimo, ou até se você tem prática aí, mas para fazer uma qualidade de conteúdo desse aqui, pesquisar o conteúdo, escrever o texto, e numa ferramenta aí do Canva, por exemplo, que eu vou utilizar ele como exemplo, mas é o mais prático para fazer. Mas se você conhece de Adobe, você pode fazer no Illustrator, no Photoshop, no InDesign, no CorelDRAW. Então, demoraria pelo menos, com minha experiência de design aí, se você for de mediano a profissional, pelo menos um dia para fazer um produto com a qualidade dessa. E aqui ainda fizemos em minutos, quiçá segundos, né? Mas minutos mesmo. Gastamos aqui 5 minutos para fazer o texto, diagramar o PDF, exportar, e agora você já pode subir lá na plataforma e botar para vender. Então, ó, vocês viram que inteligência artificial, ela vai acelerar os processos e para quem usa com inteligência pode faturar muito, que seja para uso próprio ou que seja para vender serviços. Então, ó, utilizar prompts bem estruturados, como esse exemplo que eu mostrei, existem outras formas de estruturar, mas esse é o passo inicial, vamos dizer assim, vai fazer com que o resultado do seu conteúdo fique mais assertivo. Assim você ganha mais resultado no seu conteúdo ou traz mais resultados para os seus clientes, certo? Então, ó, se você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, de deixar o seu comentário, que conteúdo você quer ver aqui no canal e até o próximo vídeo.